A Arca da Aliança sempre foi vista por muitos apenas como um símbolo religioso antigo, um objeto sagrado pertencente ao passado de Israel. No entanto, quando observamos atentamente a narrativa bíblica, percebemos que ela representava muito mais do que um simples baú revestido de ouro. A arca ocupava o centro da vida espiritual, política e militar da nação hebreia. Ela era o sinal visível da aliança entre Deus e seu povo, o ponto de encontro entre a santidade divina e a fragilidade humana. Seu valor não estava somente nos materiais nobres com que foi feita, mas na função extraordinária que exercia, guardar os testemunhos da aliança e manifestar, de maneira única, a presença do próprio Deus no meio de Israel. A história de sua construção começa em um momento decisivo da jornada do povo hebreu. Recém-libertos da escravidão egípcia, os israelitas ainda carregavam marcas profundas de séculos de opressão. Haviam saído do Egito, mas ainda estavam em processo de aprender o que significava pertencer ao Senhor. Foi nesse contexto, no alto do Monte Sinai, entre trovões, fogo, nuvem espessa e temor, que Moisés recebeu não apenas mandamentos morais, mas também instruções minuciosas sobre a edificação do tabernáculo e, no centro dele, da Arca da Aliança. Nada foi deixado ao acaso. Cada medida, cada material, cada detalhe possuía propósito. O projeto não nasceu da criatividade humana, mas da revelação divina. Segundo o relato do Êxodo, a arca deveria ser feita de madeira de acácia, uma madeira resistente, durável e adequada às condições severas do deserto. Essa estrutura seria revestida de ouro puro por dentro e por fora, revelando uma combinação impressionante entre força e glória. Não se tratava apenas de beleza estética. A madeira apontava para a firmeza e permanência, o ouro, para a pureza, majestade e santidade. Em torno da parte superior haveria uma moldura de ouro, e em seus 4 cantos seriam fixados anéis dourados para a passagem dos varais, também feitos de acácia revestida de ouro. Esses varais não deveriam ser removidos, pois a arca jamais poderia ser tocada diretamente por mãos humanas. Desde o início, ficava claro que aquele objeto não seria tratado como comum. Tudo em sua estrutura comunicava separação, reverência e cuidado absoluto. O elemento mais impressionante da arca era o propiciatório, a tampa de ouro maciço colocada sobre ela. Nessa tampa deveriam ser moldados 2 querubins, um em cada extremidade, com as asas estendidas para o centro e o rosto voltado um para o outro. Era ali, entre os querubins, que Deus prometeu encontrar-se com Moisés e falar com ele. Por isso, a arca não era apenas um recipiente de relíquias sagradas. Ela era o trono simbólico do Senhor na terra, o lugar da expiação, da revelação e da manifestação da glória divina. No Santo dos Santos, escondida atrás do véu, a arca era o coração espiritual de Israel. A construção de um objeto tão sagrado exigia mais do que habilidade manual. Por isso, Deus escolheu especificamente Bezalel para liderar essa obra. A Bíblia o apresenta como um homem cheio do Espírito de Deus, dotado de sabedoria, entendimento e conhecimento para realizar trabalhos artísticos e técnicos. Isso é profundamente significativo, porque mostra que, nas Escrituras, a capacitação divina não é dada apenas para profetas, sacerdotes ou líderes militares, mas também para artesãos. Bezalel foi chamado para transformar matéria-prima em expressão visível da vontade de Deus. Ao seu lado estava Oliabe, e com eles trabalharam outros homens habilidosos, cujos corações foram movidos pelo Senhor. A construção da arca, portanto, foi um ato espiritual e técnico ao mesmo tempo. Era arte consagrada. Era trabalho transformado em culto. Também chama a atenção a origem dos materiais utilizados. O povo estava no deserto, longe de centros urbanos, palácios e oficinas especializadas. Ainda assim, possuíam ouro, prata, tecidos finos e outros elementos valiosos. Isso não aconteceu por acaso. Antes de saírem do Egito, os israelitas receberam dos egípcios objetos preciosos, como uma espécie de compensação pelos anos de escravidão. O que parecia apenas um ato ligado à libertação, na verdade, já fazia parte da provisão divina para o tabernáculo. Deus não ordenou a construção sem antes prover os recursos necessários. O ouro do Egito, que antes representava o poder de um império opressor, agora seria usado para glorificar o Deus verdadeiro. A madeira de acácia, por sua vez, também revela uma dimensão importante do projeto.
Era uma árvore do ambiente desértico, resistente ao calor, à seca e ao desgaste. Isso mostra que Deus não apenas usa o extraordinário, mas também santifica aquilo que está ao alcance do seu povo. O comum, quando separado para ele, torna-se sagrado. Da mesma forma, os tecidos coloridos, o linho fino e os demais elementos do tabernáculo mostravam que o culto ao Senhor não seria improvisado nem superficial. Tudo deveria refletir ordem, beleza, excelência e reverência. Depois que os materiais foram reunidos, começou a execução da obra. A arca foi construída conforme as medidas reveladas a Moisés. Sua estrutura precisaria ser exata, seus encaixes precisos, e o revestimento de ouro deveria ser feito com extremo cuidado. Nada ali permitia negligência. Cada detalhe importava, porque o objeto estava diretamente ligado à santidade de Deus. Mesmo do ponto de vista simbólico, a composição da arca comunicava verdades profundas. A madeira revestida de ouro sugeria que aquilo que é humano precisa ser coberto pela glória divina. O interior e o exterior revestidos mostravam que Deus não se importa apenas com aparências externas, mas também com a realidade interior. Tudo precisava estar plenamente consagrado. Dentro da arca seriam colocados os elementos que resumiam a relação de Deus com Israel. O primeiro deles eram as tábuas da lei, os 10 mandamentos, escritos pelo próprio Deus. Elas representavam a base moral e espiritual da aliança. Israel não seria uma nação guiada pela vontade de reis humanos ou por costumes pagãos, mas pela palavra do Senhor. Colocar a lei dentro da arca era declarar que o centro da vida do povo deveria ser a obediência a Deus. Outro elemento associado à arca era a vara de Arão que floresceu. Essa vara tornou-se sinal da escolha divina para o sacerdócio, após uma crise de rebelião e contestação da liderança estabelecida por Deus. Seu florescimento miraculoso mostrava que a autoridade verdadeira não nasce da ambição humana, mas da decisão do Senhor. Guardá-la junto à arca era uma lembrança permanente de que a liderança espiritual em Israel dependia da aprovação divina, não da força ou da popularidade. Havia também o vaso com maná, o pão que desceu do céu durante a peregrinação no deserto. Esse recipiente lembrava que Deus não era apenas legislador e juiz, mas também provedor. O povo que saíra da escravidão e atravessara regiões áridas sobreviveu porque o Senhor o sustentou diariamente. O maná preservado diante de Deus testemunhava a fidelidade daquele que alimenta, cuida e mantém seu povo vivo mesmo em ambientes impossíveis. Esses elementos transformavam a arca em uma espécie de memorial vivo da história sagrada. Ali estavam reunidos a lei, a provisão e a autoridade. Justiça, sustento e governo. Memória, identidade e aliança. Quando os levitas carregavam a arca, não estavam apenas transportando um objeto sagrado. Levavam sobre os ombros a lembrança de tudo o que Deus havia feito, dito e estabelecido para Israel. Mas a função da arca não se limitava a guardar esses testemunhos. Ela também era o lugar da manifestação da presença divina. No Santo dos Santos, acima do propiciatório, Deus falava com Moisés. Aquele espaço se tornava o centro de direção da nação. Israel não deveria avançar baseado apenas em estratégia humana, cálculo político ou força militar. Sua segurança dependia de ouvir a voz de Deus. Em um mundo cercado por povos idólatras, que consultavam imagens mudas e falsos deuses, Israel possuía o privilégio e o peso de servir a um Deus vivo, que se comunicava e guiava seu povo. Essa presença, porém, exigia santidade. Aproximar-se da arca de qualquer maneira era extremamente perigoso. O problema nunca foi a arca em si, como se ela possuísse poder autônomo ou mágico. O problema era a santidade do Deus que nela manifestava sua glória. Por isso, as regras de aproximação eram rigorosas. Somente pessoas separadas para esse serviço poderiam transportá-la, e mesmo assim deveriam fazê-lo da maneira determinada por Deus. A arca não era amuleto, talismã nem instrumento de manipulação religiosa. Ela era sagrada porque pertencia ao Senhor. Ao longo da história de Israel, a arca esteve presente em momentos decisivos. Quando o povo se aproximou do Jordão para entrar na terra prometida, os sacerdotes carregaram a arca à frente da multidão. Assim que seus pés tocaram as águas do rio, o fluxo se interrompeu, e o povo passou em terra seca.
Esse episódio mostrou que a presença de Deus abria caminho onde não havia passagem. Mais tarde, diante das muralhas de Jericó, a arca novamente ocupou posição central. Durante vários dias, ela foi levada ao redor da cidade em uma marcha de obediência e fé. No momento determinado por Deus, as muralhas ruíram. A mensagem era clara: a vitória não vinha da força humana, mas da presença do Senhor entre seu povo. Entretanto, a história da arca também revela juízo. Em determinado momento, nos dias do sacerdote Eli, Israel tentou usar a arca como instrumento de vantagem militar, sem arrependimento verdadeiro nem submissão a Deus. O resultado foi desastroso. O povo foi derrotado pelos filisteus, e a arca acabou capturada. Esse episódio deixou evidente que a presença de Deus não pode ser manipulada. A arca não garantia vitória automática. Sem obediência, sem santidade e sem temor, até mesmo aquilo que é sagrado se torna testemunha do juízo divino. Mesmo em território inimigo, porém, Deus mostrou que sua glória não dependia de homens para ser defendida. Quando os filisteus colocaram a arca no templo de Dagon, seu ídolo caiu por terra diante dela. Depois, pragas atingiram as cidades por onde a arca passou, gerando medo e desespero. O artefato acabou sendo devolvido a Israel. Ainda assim, o retorno não anulou o princípio da reverência. Em Bet-Semes, homens morreram por olharem para dentro da arca com irreverência. Mais tarde, já no tempo de Davi, Uzá morreu ao tocar nela de maneira indevida, quando tentava impedir que tombasse. Esses relatos reforçam a mesma verdade: não basta a boa intenção diante do sagrado, é preciso obedecer à forma estabelecida por Deus. Com o tempo, Davi levou a arca para Jerusalém, e isso marcou profundamente a identidade espiritual da cidade. Posteriormente, no templo construído por Salomão, a arca foi colocada no Santo dos Santos. Na ocasião, a glória do Senhor encheu o templo de tal maneira que os sacerdotes não conseguiam permanecer ali ministrando. Era a confirmação de que Deus aceitara aquela casa como lugar separado para seu nome. Durante séculos, a arca permaneceu como símbolo máximo da presença divina no centro da vida nacional de Israel. No entanto, em determinado ponto da história, seu paradeiro se torna incerto. Os textos bíblicos detalham muitos dos tesouros levados pelos babilônios quando Jerusalém foi destruída, mas a arca não é mencionada de maneira clara entre esses objetos. Esse silêncio gerou inúmeras teorias ao longo dos séculos. Algumas tradições afirmam que ela teria sido escondida antes da invasão, talvez por homens piedosos que desejavam preservá-la da profanação. Outras sugerem que o profeta Jeremias teria levado a arca para um local secreto. Há ainda quem acredite que ela permaneça oculta em Jerusalém, em alguma câmara subterrânea. Outra tradição famosa, especialmente preservada na Etiópia, diz que a arca estaria em Aksum, guardada com extremo zelo por um único sacerdote. Nenhuma dessas hipóteses foi comprovada de forma definitiva, e o mistério permanece. Mas do ponto de vista bíblico e teológico, a questão mais profunda talvez não seja onde está a arca, e sim para onde a arca apontava. O próprio Antigo Testamento já sugere que chegaria um tempo em que ela deixaria de ocupar o centro visível da vida espiritual. Em Jeremias, encontramos a indicação de que viria um período em que ninguém mais falaria da arca como antes. Isso não significa que a aliança de Deus seria anulada, mas que ela encontraria cumprimento mais elevado em uma realidade espiritual maior. No Novo Testamento, essa compreensão se amplia. A arca terrena aparece como sombra de uma realidade celestial. O livro de Apocalipse menciona a Arca da Aliança no templo de Deus no céu, sugerindo que o objeto construído por Bezalel era uma representação histórica de algo eterno. Assim, seu valor não estava apenas na madeira, no ouro ou em sua possível localização atual, mas no que ela ensinava. A arca falava sobre a santidade de Deus, sobre sua proximidade, sobre expiação, autoridade, provisão e revelação. Ela era um instrumento pedagógico para formar a consciência espiritual de um povo. Por isso, a grande lição da Arca da Aliança não está em alimentar apenas curiosidade arqueológica ou especulação mística. Sua mensagem continua viva porque revela quem Deus é e como o ser humano deve se aproximar dele. A arca mostra que a presença divina não é algo trivial. Deus é santo, e sua glória exige reverência. Ao mesmo tempo,
ela revela que esse Deus Santo deseja habitar no meio do seu povo, guiá-lo, falar com ele e sustentá-lo. O objeto mais sagrado de Israel não foi construído para exaltar a habilidade humana, mas para testemunhar a iniciativa divina de viver perto daqueles que ele redimiu. A história de Bezalel também permanece extremamente atual. Ela nos lembra que Deus chama pessoas comuns para tarefas extraordinárias e que dons manuais, artísticos e técnicos também podem ser expressão de vocação espiritual. O trabalho de suas mãos não era secular no sentido de estar desligado da fé. Ao contrário, construir a arca era ministério. Isso nos ensina que excelência, obediência e consagração devem caminhar juntas. Quando Deus entrega uma missão, Ele também concede sabedoria para executá-la. No fim, a Arca da Aliança continua fascinando a humanidade porque reúne em si mistério, beleza, juízo, glória e presença. Ela atravessa a história como símbolo de um Deus que não pode ser domesticado, mas que escolhe se revelar. Quer tenha desaparecido sob os escombros da antiguidade, quer esteja escondida em algum local desconhecido, sua principal mensagem continua acessível. O que realmente importa não é apenas descobrir onde ela está, mas compreender o que ela significava. A arca ensinava que Deus deve estar no centro. Ensinava que a aliança é mais valiosa do que o ouro. Ensinava que a obediência abre caminhos, derruba muralhas e sustenta uma nação inteira. E, acima de tudo, ensinava que a presença de Deus é o maior tesouro que um povo pode possuir.